Olá, eu sou Emerson Guarimendes, psicanalista, estou presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPSE. A FEBRAPSE é composta por 18 sociedades psicanalíticas e grupos de estudos distribuídos de norte a sul do Brasil. Nós temos 2 sociedades no Nordeste, 3 no Centro-Oeste, 8 sociedades ou federadas no Sudeste e 5 na região Sul. Essas sociedades, elas são ligadas também à Federação Psicanalítica da América Latina, a FEPAL, junto com inúmeras sociedades que existem em países da América Latina. Todas elas são vinculadas à Associação Psicanalítica Internacional, a instituição fundada por Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Há mais de 100 anos, a IPA é quem definiu os critérios para a formação dos analistas. Na FEBRAPSE, nós temos 2.300, ou entre analistas e analistas em formação. Todos passaram pelo mesmo processo formativo. Freud e seus seguidores estabeleceram há mais de 100 anos o que chamamos do tripé formativo. O tripé é formado pela análise pessoal, que é fundamental para que alguém se torne psicanalista, ele mesmo passar pelo processo analítico, né? Os seminários, que são grupos de estudos sistemáticos da obra freudiana e de todos os principais seguidores e desenvolvedores da psicanálise dos últimos 100 anos. Supervisão, né, dos casos iniciais de atendimento do analista em formação, feita por psicanalistas especializados nesta área. Vejam que são critérios que são seguidos há mais de 100 anos em vários países, né, nos quais a IPA se faz presente. Não se trata do que a gente brinca no Brasil, de uma jabuticaba, de algo que só existe aqui. Uma peculiaridade interessante é que essa formação ela se dá fora dos ambientes universitários. A universidade é fundamental para a formação dos profissionais que procurarão os institutos que são o coração dessas sociedades, responsável pela formação dos novos analistas. Esses profissionais formados nas universidades, via de regra, são médicos ou psicólogos, mas nós temos também sociedades que aceitam profissionais de outras áreas, né? Eles chegam com a sua formação, mas o desenvolvimento da sua formação como analistas no mundo todo, seguindo os critérios definidos por Freud, se dá nas sociedades psicanalíticas. A FEBRAPSE, que congrega essas sociedades, tem 10 diretorias. Essa diretoria, o conselho diretor da FEBRAPSE, ele é composto por membros analistas dessas diversas federadas distribuídas ao longo do Brasil. Tá? Uma diretoria é a diretoria denominada do Conselho Profissional. A nossa diretora do Conselho Profissional é a Renata Arouca Moraes, analista da Sociedade de Brasília. Ela vai nos falar um pouco sobre a função da sua diretoria, tá? E os projetos que estamos desenvolvendo. Renata, e aí? Nos fale um pouco do Conselho Profissional. Prazer, gente. Prazer, Emerson. Bom, então, a diretoria do Conselho Profissional, ela é uma diretoria que existe para a gente poder pensar um pouquinho a respeito da formação, essa formação que o Emerson trouxe aí para a gente, né? Com os alicerces nas premissas freudianas, né? E tendo esse Freud como um DNA da instituição, né? E
pensando principalmente nesse tripé, né? E o que a gente vê hoje em dia é o aparecimento de vários cursos, né? Cursos ligados a grupos religiosos, a instituições universitárias, né? Ou formações com interesses muito mercadológicos, né? E se distanciando um pouco disso que o Emerson estava colocando para a gente, né? Que é essa questão do tripé, a alta regularidade da análise pessoal, né? Uma preocupação com uma postura ética, né? Nesse ofício. Então, é uma diretoria que pensa um pouco, né, sobre esse ofício, né, e também se encontra dentro do movimento articulação. Pensando na constituição desse tripé, né, e nessa forma de transmissão e de formação que o Emerson trouxe, a diretoria pensou num projeto que se chama Psicanálise e a Formação de um Psicanalista. A ideia desse projeto é esclarecer, né, e explicar do que se trata essa formação, quais são as premissas, quais são seus alicerces, né? Como que a gente pensa essa formação calcada nesse modelo ético. E aí a ideia seria uma série de vídeos curtos, né, que a partir das perguntas e das demandas que têm chegado nas redes e nos canais de internet da FEBRAPS, tanto do YouTube, do Instagram e do Facebook, nós pensamos esse projeto, né, no intuito de nos aproximarmos de vocês para transmitir isso que a gente entende, que seria a psicanálise para a gente. Então, dia 9 também de novembro, a gente vai fazer uma live com a Anny Marlise, que é uma psicanalista da Sociedade Brasileira de Porto Alegre, e regularmente a gente vai estar nas redes soltando alguns vídeos, né, por vários psicanalistas dessas 18 federadas das quais o Emerson trouxe, explicando esse modelo de formação. Interessante, né, Renata, porque dentro desse projeto também teremos a participação de algumas pessoas que estão no processo de formação ainda, né? Que não são analistas, mas são analistas em formação, que eu acho que também passarão uma outra visão complementar de todo esse processo. Um outro aspecto que eu acho que é interessante, hoje em dia se ouve falar muito do quarto eixo na formação, além do tripé, um quarto eixo. E o quarto eixo se trata da vivência institucional, a vivência que a pessoa em formação tem na sociedade, com analistas que fazem parte dessa tradição centenária, né, de geração a geração, e que fazem parte das sociedades. Então, essa vivência institucional, com todo o processo formativo, a gente acha e considera cada vez mais algo tão importante quanto o tripé. Eu acho que esse é um outro aspecto que as sociedades, os institutos percebem, né? Não se forma um curso ou uma sociedade, ou inicia-se uma formação da noite para o dia, juntando pessoas ali, acolá, num regime rápido, como se fosse um fast food. Não. Formação analítica que tem a pretensão de ter uma escuta ética é algo um pouco mais complexo. Como nós somos complexos e como Freud nos ensinou que o nosso inconsciente é complexo, né? Não é algo que se apreende assim no ligeirão. Me faz pensar que a gente é um processo de se tornar psicanalista, né? É a construção e o exercício de um ofício. E aí a nossa ideia, né, é a gente poder transmitir um pouquinho isso, né? Através também, como o Emerson disse, dos depoimentos de quem faz a formação, né? E aí a gente poder trazer, né, o que a gente tem de transmissão,
né, de tradição, né, como o Emerson colocou, que são 100 anos de uma instituição, e também de inovação, à medida que a gente também dá voz para essas pessoas que estão na formação, né, e como é que elas vivenciam isso. Acho uma coisa interessante, que ao tornar-se analista, que a gente sabe hoje, é que em algum momento tu começa a trabalhar como analista, mas é um processo que não tem fim o tornar-se analista. E dentro desse processo de não ter fim, né, aí é fundamental a companhia de uma instituição e de colegas, né? Acho que essa é uma marca das sociedades que compõem a Federação Brasileira de Psicanálise, é uma marca das sociedades mundo afora que são vinculadas à Associação Psicanalítica Internacional. Acho que é um projeto, Renata, que certamente será de grande valor, de grande valia para quem quer se aproximar da psicanálise, de uma psicanálise consistente, de uma psicanálise ética. No nosso site, todos poderão ter acesso às informações sobre as sociedades, as federadas que compõem a FEBRAPSE, suas localizações, seus endereços, seus sites, seus projetos. E sigam acompanhando o projeto do Conselho Profissional desenvolvido pela Renata Moraes. Nele, ao longo de um período aí de alguns meses, vocês poderão ter novas informações que certamente gerarão conhecimento e outras dúvidas que alimentarão, né, o nosso processo de comunicação com todos. Renata, e aí? Acompanhe essa série nas redes sociais da FEBRAPSE ou então pela playlist que será criada no canal do YouTube da FEBRAPSE com o nome do projeto Psicanálise e a Formação de um Psicanalista. Até o próximo vídeo.